Feliz 2020, tô aqui em clima de ano novo, todo de branco, aqui em clima de Réveillon ainda, mesmo sendo dia 5, e mais gordo inclusive, claro, emendou aí Natal, Ano Novo na casa da avó. Você sabe que a missão principal da avó na vida da pessoa é engordar os netos, né, e os filhos. Aí eu vou ter que dar umas pedaladas para compensar aí. Mas eu não poderia começar o ano melhor, né, dando sequência a uma das principais funções desse canal, que é desmoralizar os liberais de internet. E eu vou aqui, para ser mais organizado, mais didático, separar em tópicos. Então vão ser 4 maneiras, 4 métodos pelos quais os liberais de internet enganam as pessoas, enganam seus seguidores. O primeiro deles é a utilização fraudulenta de índices de liberdade econômica, principalmente, o mais famoso deles é o Heritage. Primeiro que esses índices, esses indicadores são extremamente controversos, eu não vou entrar muito nisso aí, eu já fiz um vídeo sobre isso, vou deixar linkado aqui na descrição, para quem quer se aprofundar na metodologia desses índices de liberdade econômica, certo? O que eu vou falar aqui é o seguinte: indicadores de liberdade econômica, na melhor das hipóteses, serve somente para você dizer qual país tem mais liberdade econômica. Ó, esse país tem mais liberdade econômica do que esse. Esse tem mais liberdade do que esse aqui. Só. O que os liberais fazem é o seguinte: eles pegam o mapa mostrando quais são os países que têm maior liberdade econômica, de acordo com esses indicadores, né? Compara com o mapa de IDH e mostra, tá vendo aí? Os países que têm mais liberdade econômica são justamente os países mais desenvolvidos em sua maioria. Mais liberdade econômica gera necessariamente, né, pelo menos ou na maioria dos casos, mais desenvolvimento econômico. Esse é um argumento fraudulento. Por quê? Você não pode tirar uma foto da realidade hoje e dizer que o país se tornou mais desenvolvido por conta daquele aspecto que você está observando hoje. Fazendo analogia, tipo assim, ó, é a mesma coisa de eu observar a vida de Bill Gates, dizer assim, olha, vou olhar o que Bill Gates faz no cotidiano e tal. Ó, Bill Gates, ele lê 10 horas por dia, o cara lê muito. Então a leitura deve ser o segredo do sucesso, né? Não, mas Bill Gates lê 10 horas hoje porque ele é Bill Gates, porque ele tem muito tempo sobrando, porque ele é milionário. Na época que ele estava desenvolvendo a Microsoft, ele não tinha muito tempo para ler. Então não foi lendo que Bill Gates desenvolveu a Microsoft, não foi lendo 10 horas por dia que ele desenvolveu a Microsoft. Então é a mesma coisa. O fato do país ele ter um elevado índice de liberdade econômica hoje não quer dizer que teve ao longo da sua história. Então, para você fazer essa relação de causalidade, dizer foi a maior liberdade econômica, foram as políticas liberais que levaram esse país ao desenvolvimento, você tem que fazer um estudo da história econômica do país. Pelo menos nem que seja um recorte, né? No caso de Singapura, por exemplo, vale mais a pena você pegar de 1950 para cá, que foi a época, o período ali de crescimento econômico de Singapura. Aí a galera pega, faz uma análise, tira um retrato atual, por exemplo, de Singapura e diz, tá vendo aí, tem grande liberdade econômica e é um país altamente desenvolvido. É a liberdade econômica que gera o desenvolvimento. Não! É por isso que eu fiz um vídeo para falar a respeito de Singapura, mostrando que houve fortes interferências e intervenções do Estado ao longo do processo de desenvolvimento econômico de Singapura. Então não, filho, você não pode, isso é um argumento fraudulento. A maneira certa de se falar é essa. Para você estabelecer qualquer relação de causalidade, você tem que estudar a história econômica do país. E o segundo método pelo qual os liberais gostam de se utilizar para enganar as pessoas é meio que imitar os comunas. Por incrível que pareça, imitar a galera lá que defende Cuba, os socialistas, porque como é que essa galera trata Cuba? É de uma maneira bem conveniente, assim, né? Quando tem uma coisa boa vindo de Cuba, né? A medicina cubana descobriu a vacina que cura câncer de não sei o que lá. O que a galera fala? Olá, tá vendo aí? A Revolução Cubana, Che Guevara, socialismo aí, vai, fala mal do socialismo agora, pô. Agora, quando acontece uma coisa ruim lá em Cuba, tipo assim, prenderam um opositor político, o que a galera fala? É porque Cuba não é socialista o suficiente. Não é o verdadeiro socialismo pregado por Marx e tal. Por isso que acontece essas coisas, entendeu? Ou seja, quando é uma coisa boa, Cuba é socialista. Quando é uma coisa ruim, Cuba não é socialista, entendeu? Acontece que os liberais fazem a mesma coisa.
Eles pegam aqueles países que eles dizem que são exemplo de liberalismo econômico, né? Eles usam esses exemplos aí só quando convém. Quando ele pega lá, quando acontece de um país desse ser desenvolvido, ter um grande PIB per capita e tal, uma grande economia, eles falam, tá vendo aí, ó, país liberal, economia forte, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Quando acontece uma coisa ruim nesse país, é porque não é liberal o suficiente, tá ligado? Quer que eu dê um exemplo? Chile, recentemente. Chile é utilizado como exemplo de liberalismo na América Latina. Aí, ó. Mais liberal é o mais desenvolvido da América Latina, beleza. Só que o regime de previdência deles, que é o mais próximo do liberal que tem, assim, não é plenamente liberal, mas comparando com os demais países do mundo, é o que mais se aproxima do liberalismo, é esse regime de capitalização. E simplesmente fracassou no Chile. Fracassou, né? O povo saiu aos montes nas ruas para protestar, insatisfeito com o sistema de previdência de lá. Então a única coisa que resta aos liberais é dizer assim, ó, nós erramos nesse ponto. Nesse ponto, nós erramos. Mas o que foi que eles disseram quando os chilenos saíram para as ruas para protestar? Não, porque lá não é liberal o suficiente, tá ligado? Precisava ser mais liberal. Então o regime de capitalização não é ainda liberal o suficiente. Se fosse, tava tudo bem lá. E o terceiro método que eles utilizam para poder enganar as pessoas eu já falei isso no vídeo lá de Singapura, que é pegar a história econômica de um país e sair pensando fatos convenientes para poder montar um roteiro, né, uma narrativa que dialogue com o discurso deles, então, ou seja, com o discurso liberal. Basicamente é o seguinte: ao longo da história econômica de um país qualquer, o governo pode adotar medidas liberais e ao mesmo tempo medidas intervencionistas, como mostrei no caso de Singapura. Só que eles, na hora de contar a história, só vão contar o lado que convém, só conta a parte do liberalismo, né? A parte do intervencionismo do governo, né? Deixa isso pra lá, esconde isso aí, rapaz. Eles fazem isso direto. É por isso que eu vivo desmascarando esse pessoal aqui. Fiz um vídeo falando do Japão, mostrando que o Japão cresceu também através de intervencionismo estatal, principalmente os 10 primeiros anos depois da Segunda Guerra. Singapura também, mesma coisa, mesclou intervencionismo com liberalismo também, né? Falei da Suécia também, a Suécia não cresceu com o liberalismo econômico, elevadas taxas de protecionismo ali em 1910 mais ou menos, enfim, nessa faixa de tempo, né? Durou bastante tempo, mas enfim, de certa forma uma estratégia fraudulenta também você sair pensando da história do país apenas os fatos que lhe convém, que corroboram com o seu discurso. Você precisa contar a história como um todo. Então, se você quer conhecer a história econômica de um país, pegue um livro que for contar lá. Você quer conhecer a história econômica, sei lá, dos Estados Unidos, pegue livro assim, ó, História Econômica dos Estados Unidos, ou então artigos publicados, teses, enfim. Não pega artigo que está lá hospedado em site liberal, porque essa galera já está com um discurso completamente enviesado. E o quarto e último método que essa galera usa para poder ludibriar as pessoas da internet é a infantilização do debate. É o seguinte: quando você tinha lá seus 6, 7 anos mais ou menos, que você estava na escola, como é que você aprendeu a respeito da libertação dos escravos lá? Você aprendeu que Princesa Isabel foi uma heroína que salvou os escravos, assinou a Lei Áurea lá, enfim. Não foi isso que aconteceu, claro. Mas esse fato não é mentira, esse fato aconteceu. Só que, claro, contar dessa forma é algo extremamente superficial, porque lá no segundo grau você vai aprender de fato o que aconteceu, Revolução Industrial na Inglaterra, houve pressão na Inglaterra para substituir a mão de obra escrava pela mão de obra assalariada no Brasil, e foi dessa forma... Foi por conta dessa pressão da Inglaterra que nós substituímos a mão de obra escrava pela assalariada. Só que quando você tinha 6, 7 anos de idade, você não tinha condições intelectuais de entender toda a complexidade desse processo, né? Aí você aprende apenas a superficialidade ali, que a Princesa Isabel assinou a carta e liberou os escravos. Isso é normal no processo pedagógico. Enquanto a pessoa não tem capacidade intelectual de entender a profundidade do processo, você ensina só pela superficialidade. Acontece que a galera liberal utiliza isso como arma, porque eles não estão falando com crianças, estão falando com adultos, só que eles não saem da superficialidade para conseguir convencer as pessoas
se utilizando de argumentos até mesmo fraudulentos, assim, de tão superficiais. Então, quando a galera fala, por exemplo, de desigualdade, para dizer assim, aqui, desigualdade não importa. Desigualdade é uma coisa que não tem a menor importância. Só importa a redução da pobreza. O grau de desigualdade da sociedade não importa. E aí a galera fala assim, olha, pense aí, um país qualquer, um país pobre. Aí tem um ricaço que se muda para esse país. Alguma coisa mudou nesse país? Não. Aumentou a desigualdade, porque um ricaço foi morar lá. Mas o povo continuou com o mesmo grau de pobreza. Tá vendo que desigualdade não importa? É uma maneira extremamente superficial de você tratar do tema, porque desigualdade tem raízes históricas e raízes institucionais. No Brasil, por exemplo, ela é muito explicada pela escravidão. Foram 300 anos de escravidão no Brasil. Os negros sofrem as consequências até hoje. Então a desigualdade é uma construção histórica e institucional. No Brasil, por exemplo, o pobre paga mais imposto do que rico, proporcionalmente. Nos Estados Unidos também eles passaram por um processo de escravidão e também, muito por conta disso, tem uma desigualdade muito elevada. Então cada país vai ter uma história diferente. É um processo de construção histórica, né, com uma forte ligação institucional também. Então a desigualdade é uma construção. A maneira pela qual a sociedade foi construída, e você não pode tratar simplesmente com esse grau absurdo de superficialidade. Um ricaço se mudou para o meu país, mudou alguma coisa? Mudou nada. É isso, agora você está mais preparado para lidar com essa galera, né? Então compartilhe bastante esse vídeo, inscreva-se no canal, clica no sino para receber as notificações.